O Flamengo em cima, o Flamengo com posse de bola, o Flamengo criando muitas chances, o Flamengo tendo muitas chances de gol. O Vasco ia numa transição ofensiva, num contra-ataque, tentando surpreender. Mas o resultado de 1-1 é o clássico, é a rivalidade, como o Bubu me perguntou, é Flamengo e Vasco. Mesmo achando que o Flamengo foi superior. Se tivesse ter um vencedor no jogo de hoje, acho que o Flamengo criou mais, teve mais possibilidades. Jogo de quinta-feira é a decisão da Libertadores, por tudo que aconteceu. O desgaste foi grande, vai ser maior ainda na Argentina. O Flamengo tem um elenco espetacular que pode mesclar. O Palmeiras ontem poupou o time todo, só jogou o Everton. Ganhou o jogo, tá tudo bem, né? Aí não tem problema. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. E agora vamos acompanhar tudo que rolou nesse Flamengo e Vasco, nesse jogo aí importantíssimo pelo Brasileirão. Um pro Flamengo, um pro Vasco. No jogo onde o Flamengo foi melhor, acredito eu, na maior parte do tempo, né? O Rossi acabou vacilando, na minha opinião, naquela saída de bola. Saiu ali meio caçando borboleta, mais uma saída precipitada do Rossi. Porém, o Flamengo melhor no jogo, mas acabou empatado, um para cada lado. E é isso que vamos ver a partir de agora. Direito com o Emerson Royal, né? Também opção do Felipe Luiz para o jogo de hoje, né? Varela, que para mim foi o melhor jogador do Flamengo, principalmente o primeiro tempo do Flamengo contra o Estudiantes. Hoje começou com o Emerson Royal, que fez um bom jogo pelo lado direito. Não é surpreendente. O Flamengo é superior, mesmo com o time mesclado, né? Acho que começa o jogo daquele time que começou quinta-feira. Eram 5 jogadores que iniciaram o jogo hoje, se não me engano, né? O Rossi, o Léo Ortiz, o Ayrton Lucas, o Saul e faltou um. Plata, 6. Mas o elenco do Flamengo é para isso, né? É para ele rodar esse elenco, e o Flamengo superior começou melhor, propondo o jogo, como sempre faz o Flamengo. O Vasco, dentro da sua característica, sabendo que é inferior, tinha que baixar as linhas, marcar muito, como tentou fazer. O Flamengo abre o placar, metade do primeiro tempo em diante, o Vasco equilibra o jogo. Aí o Vasco sai para o jogo até perdendo de 1-0, começa a ter as suas chances. Não é que o Flamengo perdeu o fôlego, acho que o Vasco melhora no jogo, com a sua equipe titular, mas muito com o atleta que faz o gol do Vasco, que é o Ryan, que para mim é aquele jogador ofensivamente que produz, que tem velocidade, que tem 1 contra 1, é a juventude, não vive o melhor momento o Verratti, então acho que funciona, né? Ele melhora no jogo, aí o Felipe Coutinho entra no jogo, o Vasco equilibra. Mas o segundo tempo foi novamente o Flamengo em cima, o Flamengo com posse de bola, o Flamengo criando muitas chances, o Flamengo tendo muitas chances de gol. O Vasco ia numa transição ofensiva, num contra-ataque, tentando surpreender. Mas o resultado de 1-1 é o clássico, é a rivalidade, como o Bubu me perguntou, é Flamengo e Vasco. Mesmo achando que o Flamengo foi superior. Se tivesse ter um vencedor no jogo de hoje, acho que o Flamengo criou mais, teve mais possibilidades. E ainda mais quando o Felipe Luiz olhou para o banco e aí trouxe a tropa toda, aí o Flamengo ainda melhora mais no jogo, ainda cria mais jogadas, tem mais chances. A gente está vendo várias chances perdidas. Teve 2 bolas na trave durante o jogo, né, do Flamengo. Mas é um resultado que foi um péssimo resultado. Acho que é um clássico, esse resultado ele é normal de acontecer. Recentemente, até pensando aí na disputa pela liderança da competição, existia um empate entre Palmeiras e Corinthians recentemente, né, um pouquinho antes da data FIFA. Bubu, o Flamengo teve muitas chances realmente na segunda etapa. Ele deixa de vencer, deixa de conquistar 2 pontos, é isso? Vou dar boa noite agora para você. Ou não, ou você tá com essa de que um empatezinho no clássico tá tudo bem. Boa noite. Não, boa noite, fã de esportezinho. Eu acho que são 2 pontos perdidos. Então? E para a matemática do campeonato, significa que o Palmeiras é o líder do campeonato agora por pontos perdidos. Com esse ponto que o Flamengo conquistou, e os 2 que ele deixou de ganhar, o Palmeiras tem agora 2 pontos a menos que o Flamengo e tem um jogo a menos.
E, convenhamos, é um jogo contra o Juventude no Allianz Parque. A tendência é que esse jogo atrasado tem um jogo contra o Santos também que está devendo. Porque o Flamengo tem um jogo a menos em relação às outras equipes, ou ao Cruzeiro, certo? E o Palmeiras 2. Mas é muito difícil imaginar que o Palmeiras não vai ganhar um jogo contra o Juventude em casa. Então, neste momento, o Palmeiras seria o líder por pontos perdidos. Antigamente se fazia muito esse tipo de conta quando tinha pontos corridos no campeonatos estaduais, né? Então, para mim, o Flamengo deixa de ganhar 2 pontos. E eu acho que o jogo do meio de semana da Libertadores contra o Estudiantes teve um impacto grande no jogo de hoje. Se o Flamengo tivesse vencido, por exemplo, 4-0, e no primeiro tempo o Flamengo fez 2-0 rapidamente, muita gente vai ser goleada. Quanto é que vai terminar isso aqui? O Flamengo no primeiro tempo já vai estar classificado, vai tirar o pé no final, e aí possivelmente esse jogo tivesse uma participação maior de titulares. O jogo da volta não seria tão decisivo ou tão dramático como promete ser, né? Todas as circunstâncias do jogo contra Estudiantes, a questão da arbitragem, nervosismo, tensão, o 2-1 no final, ficou um gosto meio que amargo. E aí o Felipe Luiz, acho que a escalação de hoje passa pelos 2 jogos. O jogo anterior contra Estudiantes e o próximo. E aí você vai sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Léo Pereira, sem Varela. Tal. O Saul, que era um cara que estava com lesão, ele estava sentindo o tornozelo até ontem, acho. E ontem ele treinou. O Saul era um cara que era tipo dúvida para a partida. O Saul começa jogando, aliás, faz mais uma partidaça, eu acho. Quase ele faz um golaço, a bola bate na trave, ele voltando para marcar, desarmar aqui atrás. Inclusive o Ryan, acho que tem um lance que ele desarma, né? Que o Ryan é a fumaça lá, realmente é um garoto atrevido, abusado, como falou o Zinho. Então, para mim, o Flamengo, pelo número, se você pegar as estatísticas, o Flamengo teve tudo para ganhar o jogo, especialmente ali na reta final. O Pedro teve 2 chances assim que ele normalmente não desperdiçaria. Alguns jogadores abaixo, o Vinha, para mim, abaixo. O Rossi também merece discussão. A gente vê o jogo muito com os flamenguistas ali. Galera cornetando o Rossi, bola parada, que em tese o Flamengo hoje tem uma defesa muito sólida. Tomar um gol do Ryan. O Ryan fez um gol de verrete, né? Foi. O Ryan, a gente sabe que ele é liso. O Rossi saiu mal, né? Então, o Rossi saiu mal. E não é tão incomum isso, né? Em algumas saídas ele finge que vai, não vai, fica. O goleiro tem que ser decisivo, né? Ou sai e decide, soca a bola, ou fica bem posicionado para fazer a defesa. Então, para mim, o Vasco, que com o Fernando Diniz aí estava complicado no começo do jogo, conseguiu equilibrar a partida e soube sofrer, sobretudo no final, quando o Flamengo estava com quase força máxima. Mas vocês entendem que não foi a melhor escalação que o Felipe colocou em campo? Deveria ter colocado essa tropa toda desde o começo, Zé? Não, eu acho que não. Acho que o elenco do Flamengo dá essa possibilidade ao Felipe, né? Porque se você observar aí a equipe do Flamengo, você vê o Alan joga. O Alan, vira e mexe, estava jogando. Agora com o Jorginho fora, ele começou a jogar o De La Cruz, que jogou contra o Estudiantes, mas também vinha no banco. Então, era um jogador que vinha jogando. O Emerson Royal é pau a pau ali com o Varela, vem jogando sempre também. Aí o Danilo também é um bom jogador. Sim, claro. Né? Então, o time ele foi montado para isso. Eu acho, por exemplo, que o Everton Cebolinha, eu acho que não jogou, deu aquele chute na trave logo no comecinho, mas ele não participou tanto do jogo como se esperava, ou pudesse jogar um pouco mais ou atingir aquilo que os jogadores vinham jogando, que eu acho que ele foi bem abaixo. Mas é natural, você tem que colocar para jogar. Você tem essa possibilidade, o Flamengo montou uma equipe que você tem 2 jogadores de uma mesma posição com a mesma qualidade, talvez com um pouquinho de mudanças nas características, mas você tem que colocar. E acho que o Felipe fez bem. Depois do segundo tempo era natural também ele colocar os jogadores mais cascudos, né? Os considerados não vou dizer os titulares, porque ele está sempre trocando, mas os caras que vêm jogando com mais frequência, né? Entre o Samuel Lino, entre o Pedro, a Arrascaeta, aí se torna um ataque contra a defesa, né? E o Vasco esperando praticamente especulando só um contra-ataque ali com o Ryan ali na frente, com o Andrés Gomes, né? Que entrou no segundo tempo. Mas assim, para o Vasco foi uma vitória. Né, especialmente por aquilo que apresentou o Flamengo no segundo tempo e as chances perdidas. E para o Flamengo eu concordo com o Bubu, né? Porque você, analisando o que o Palmeiras vem jogando e a qualidade do jogo que o Palmeiras apresenta, é um Palmeiras com muita
ênfase ali para brigar por título também com o Flamengo. O Vasco ele é o 15º colocado com 24 pontos. Para quem está ali na parte de baixo, né, principalmente o Vasco, o Santos, assim, a rodada não é tão ruim por conta do Vitória que perdeu, Juventude, Fortaleza, né, venceu a partida, mas assim, perdeu também, né, aliás, só o Sport que venceu, mas está muito mais lá embaixo. Então, não é dramático, quer dizer, o empatezinho faz o Vasco abrir pelo menos um ponto a mais ali em relação à zona do rebaixamento, Bubu. E não é um empate qualquer, né? O empate contra o Ceará do Vasco foi muito frustrante, né? O Vasco jogando em casa, São Januário, lotado, aquela pressão. Teve até vantagem numérica em campo e toma um empate com o Ceará. Ali, o Vasco complica, né? Frustra o seu torcedor. Acho que hoje o torcedor vascaíno está orgulhoso da luta, do empenho, da entrega, né? A gente vai lembrar, a gente compara muito o Flamengo desse ano com o Flamengo de 19. E não foi o Flamengo 19 que tomou 4x4, aquele Luxemburgo contra... Em Brasília, acho. Não, foi no Maracanã. Maracanã, o todo 4x4, Luxemburgo, técnico do Vasco. Naquele momento, parar o Flamengo pro Vasco 4x4 e a forma como foi o placar, o Vascaíno saiu com um sentimento de vitória. Então. E o Vasco não tem conseguido vencer o Flamengo. Talvez o Vascaíno possa só lamentar isso, né? Se você pegar aquele recorte que todo mundo faz, os últimos 30 jogos, 32 jogos, você vai achar 2 vitórias do Vasco, né? Muito tempo sem vencer o maior rival, mas considerando a força de um e de outro hoje e o que foi o jogo, o empate ajuda na tabela, né? Dá um respirozinho. Ainda tem o Santos para jogar hoje, né? A tabela pode ainda mudar um pouquinho, mas é um ponto altamente positivo para um time que tem uma certa pressão pela posição na tabela, né? Pelo Fernando Diniz, às vezes, não conseguir ter sucesso no Campeonato Brasileiro, né? Tá indo bem na Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro ainda com risco. Então, acho que o Vascaíno, pelo menos hoje, dorme tranquilo, de cabeça erguida, porque segurou o líder, o grande favorito ao título. Acabou no Beira-Rio, tá o jogo entre Grêmio e Internacional. O Alan Patrick perdeu um pênalti aos 53 do segundo tempo. Último lance do jogo. Não acabou, porque o Grenal ele demora um mês para acabar, né? O VAR chamou de novo? Eu não sei se foi o VAR que marcou como os dois anteriores, viu, Zinho? Mas o Alan Patrick chutou a bola na trave. Dessa vez ele marcou direto. Foi direto? Foi Mas direto. enfim, foram 3 pênaltis marcados a favor do Inter, 2 foram feitos, o último, que seria o decisivo aos 53 do segundo tempo, não. E daqui a pouco a Renata Ruel analisa então esses lances pra gente. Zinho, agora é o seguinte, o Bubu fez a conta aí de pontos perdidos, tal. A liderança então está em risco do Flamengo, você vê assim? Lembrando que nas próximas 2 rodadas o Flamengo joga contra o Corinthians em São Paulo e recebe o Cruzeiro. Esses são os próximos 2 jogos do Flamengo no Brasileirão. Mas o Palmeiras também vai ter compromissos complicados. Assim, o campeonato é difícil para todo mundo. Eu não acho assim que a liderança está ameaçada. A liderança pode trocar de lado durante toda a competição, porque são as 2 equipes candidatas a título. Os grandes favoritos, com o Cruzeiro correndo por fora, Flamengo e Palmeiras. O Bubu falou da tabela. O Flamengo, o Palmeiras quando jogar contra o Juventude, o Flamengo vai jogar contra o Sport. Então, nessa rodada, eles 2 vão jogar. O jogo que está atrasado do Palmeiras é contra o Santos na Vila Belmiro, que não é fácil. Eu acho que é jogo complicado. E a gente, antes de acontecer, não pode se falar nada. Então, assim, no momento, o Flamengo ainda é o líder. Eu não vou por essa de pontos perdidos. O Palmeiras tem que jogar e ganhar do Santos na Vila Belmiro. Aí sim, aí vira líder. Porque nessa rodada que vai jogar contra o Juventude, o Flamengo pega o Sport. É fora o jogo do Flamengo. Mas o Flamengo tem um time muito superior ao Sport. O Sport ganhou o 2º jogo agora. Eu não vejo que o Flamengo não tem condições de ganhar do Sport fora de casa. Está ganhando todos os jogos, inclusive está invicto. A última derrota do Flamengo foi contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, no Maracanã. Então, assim, acho que foi calculado. O jogo de quinta-feira é a decisão da Libertadores, por tudo que aconteceu. O desgaste foi grande, vai ser maior ainda na Argentina. O Flamengo tem um elenco espetacular que pode mesclar. O Palmeiras ontem poupou o time todo, só jogou o Everton. Ganhou o jogo, tá tudo bem, né? Aí não tem problema. Qual o problema do Felipe Luiz ter poupado 5, 6 jogadores? Poupado não, porque os caras entraram no jogo e jogaram bastante tempo. Pedro, Arrascaeta, Samuel Lino, todo mundo entrou.
O Flamengo foi superior, teve mais chances. Agora, dentro de um clássico, que um time joga mais reativo, se fecha mais, nós estamos aqui exaltando o Vasco porque se defendeu e porque o Flamengo é favorito. Então, para o Vasco está maravilhoso, está tudo bem. E para o Flamengo, péssimo resultado. Eu não vejo assim. Eu vejo que o Felipe Luiz fez um trabalho bom, né? Deu minutagem para todo mundo e ganhou recuperação para a guerra que vai ser na Argentina quinta-feira. Continua líder do campeonato, empatou um jogo que jogou melhor, teve mais chance. Com certeza, o Bubu falou, eu concordo. Poxa, 2 pontos, 3 pontos seria... Mas eu não vejo que é um absurdo, que deixou de ganhar 2 pontos. O Palmeiras poupou todo mundo ontem, mas jogando em casa, teve competência e fez os gols. O Flamengo perdeu os gols. Se fizesse os gols que perderam, ganhava o jogo hoje também. E eu concordo com essa análise aí feita pelo Zinho, né? É interessante porque eu vi muitos criticando aí, mas pessoal, tem que entender que tem um jogo importantíssimo pela Libertadores, mas é o Vasco, é clássico, gente. Vão ter vários outros jogos pelo Brasileirão. Porém, se a gente perder para o Estudiantes fora, pode dar ruim, entendeu? Pode dar ruim, então o Flamengo pode ser eliminado. O fato de ter toda aquela polêmica no primeiro jogo condicionou o Flamengo a ter que poupar. E jogou bem, fez uma boa partida do Flamengo. Acho que o Vasco teve pouquíssimas chances. E foi todas as melhores chances ali nas bolas aéreas, né? Digamos. Então o Flamengo foi melhor, foi superior ao Vasco, fez uma boa partida, porém faltou um pouquinho de sorte também, efetividade, né? A bola do Saúl ali ser um pouco mais baixa. O Pedro poder aproveitar seria bem interessante. Daqui a pouco nós voltaremos com muito mais informações. Quero saber a opinião de vocês. Obrigado a todos. Valeu!